Iniciamos então o nosso momento de estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, no nosso último estudo, nós falamos sobre a liturgia da palavra. É importante lembrar para aqueles que não acompanharam os nossos estudos, ou que esse é o primeiro estudo que estão acompanhando, nós estamos estudando o culto cristão luterano. E a gente iniciou falando um pouco sobre o que é o culto, o que é a liturgia, e agora a gente está estudando as partes da liturgia. Hoje é a última parte da liturgia. No nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as partes do nosso templo. Por que o nosso templo tem um púlpito? Por que é assim? Por que é daquela forma? A gente vai estudar um pouquinho melhor, então, o porquê que o nosso templo é assim. O que isso significa para o culto, para a liturgia, para o nosso momento de encontro com Deus. Mas apenas recapitulando de uma forma bem rápida a liturgia é um serviço. Nós servimos a Deus através do ato sacrificial, nosso canto, a nossa oferta, e também Deus nos serve através do ato sacramental, onde Ele vem nos servir através da palavra e dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E aí nós temos então o nosso culto em uma ordem que é chamada de liturgia. Essa ordem ela é definida da seguinte forma: a liturgia de entrada, que nos prepara para o culto, para o momento do culto, onde nós temos invocação, confissão dos pecados, e aí nós temos então a liturgia da palavra, cujo ponto principal da liturgia da palavra é a pregação da palavra, a exposição da palavra de Deus, a exposição de algum texto da Escritura, a homilia. E aí nós chegamos então ao que nós podemos dizer que é o ponto mais alto do nosso culto, o ponto mais importante do nosso culto, que é a liturgia da Santa Ceia, da qual a gente vai falar então no nosso momento de estudo no dia de hoje. Vamos dar uma olhada quem é que, mais uma vez eu reforço, compartilhem este nosso estudo em suas redes sociais para que possa atingir mais pessoas. Então, entrando de fato em liturgia da Santa Ceia. O que é a liturgia da Santa Ceia? Bom, ela compreende desde o momento do Pai Nosso. É importante destacar o seguinte, que cada liturgia, dependendo do seu contexto, vai variar. Na nossa liturgia tradicional da Igreja Luterana, nós temos vários passos até chegar ao momento da Santa Ceia em si, ao momento da instituição da ceia. Mas o ponto inicial da liturgia da Santa Ceia é o Pai Nosso. Como lá na primeira parte sobre a liturgia de entrada a gente falou nas bases bíblicas, bom, eu creio que é do entendimento de todos vocês que o Pai Nosso, ele também é bíblico, uma vez que foi Jesus Cristo que nos ensinou. E o Pai Nosso, ele é muito importante porque ele é o resumo de todas as nossas necessidades. É o resumo daquilo que nós precisamos para a nossa vida diária. E é o momento então que nós iniciamos a preparação para participarmos da Santa Ceia. Eu não preciso falar muito mais sobre o Pai Nosso, até porque nós temos programado mais para frente um estudo específico sobre o Pai Nosso, falar um pouquinho mais sobre essa oração tão importante para nós. Mas depois do Pai Nosso, então, nós entramos de fato na narrativa da instituição da Santa Ceia. Importante dizer para vocês o seguinte, que o nosso estudo de hoje ele vai ser um pouquinho mais curto, porque embora essa liturgia da ceia ela seja algo central no nosso culto, algo muito importante, ela também é bem curta, porque dentro dela está a distribuição da ceia em si. Mas, continuando então um pouco sobre a liturgia da Santa Ceia, nós temos a narrativa da instituição. Essa narrativa da instituição é onde o pastor ele vai dizer e vai consagrar os elementos da ceia, o pão, a hóstia e também o vinho. E aí o pastor saúda todos aqueles que estão presentes no culto, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E aí o pastor então chama todos a virem até a frente e inicia a distribuição. É importante lembrar o seguinte: nas nossas congregações, duas vezes, uma vez aqui na Bom Pastor e outra vez na Cristo Redentor, eu já fiz a
oração eucarística. O que é essa oração eucarística? É uma forma de se celebrar a ceia, de se consagrar a ceia de uma forma em oração. A oração eucarística ela foi tirada da nossa liturgia tradicional luterana na época de Martinho Lutero devido a alguns fatores. Dentre eles, porque se tinha uma ênfase novamente no sacrifício de Cristo, como se naquela oração a gente fizesse novamente o sacrifício de Cristo. E nós sabemos que Cristo morreu uma única vez para o perdão dos nossos pecados. E Jesus ele diz o seguinte: fazei isso todas as vezes que o comerdes e beberdes em memória de mim. E aí, essa oração eucarística ela foi adaptada para o contexto da igreja luterana. É aquela oração em que tem a participação da comunidade, tem alguns elementos que nós não estamos muito habituados, como o chamado mementos, onde a gente vai orar por aquelas pessoas que já partiram desse mundo, lembrando delas, lembrando que elas já participam do banquete celestial lá junto com Cristo Jesus na vida eterna. E aí nós temos então o momento da distribuição da Santa Ceia. Esse é um momento em que em alguns lugares todo mundo fica quieto e quer tocar um hino e ninguém conversa. Mas o momento da distribuição da ceia, ele é um momento muito bonito, ele é um momento de comunhão entre a comunidade, entre a congregação. E isso é muito importante. Por isso, queridos irmãos em Cristo Jesus, quando vocês vão participar da ceia, não fiquem com vergonha de conversar com o amigo, com o irmão que está sentado às vezes no banco, você passa por ele e começa a conversar, ou até mesmo com as pessoas que estão na ceia. Embora a gente tenha a ceia como algo muito importante e sagrado, a comunhão dos irmãos é muito importante, porque a igreja é feita de comunhão entre irmãos em Cristo Jesus. E no momento em que nós celebramos a ceia, é importante a gente ter também esse contato, então, com os irmãos em Cristo Jesus. Poderia falar para vocês sobre a Santa Ceia? Poderia, mas é o mesmo esquema da oração do Pai Nosso. A gente vai falar sobre Santa Ceia um pouco mais para frente, quando nós vamos tirar um tempinho para estudar sobre as doutrinas da Igreja Evangélica Luterana. Daí nós vamos estudar sobre batismo, sobre a Santa Ceia, sobre também a Palavra de Deus, enfim, as doutrinas da Igreja Evangélica Luterana. Então, voltando para a nossa liturgia da ceia, nós temos a consagração e a distribuição da Santa Ceia. Isso tudo de uma forma bem resumida, trazendo para vocês a importância dessa ordem e o porquê essa distribuição ela é tão importante. Por que ela é importante? O pastor falou lá no início do estudo que ela é importante, que é o ponto mais alto do nosso culto. Bom, porque ali o momento em que nós temos uma relação íntima com Cristo Jesus, onde nós recebemos o seu verdadeiro corpo e verdadeiro sangue. Percebam que Jesus ele não vem ali de forma apenas, nós estamos só fazendo uma lembrança. Ele de fato está ali em seu corpo e em seu sangue. Ele está junto de nós, ele vem a nós através do seu corpo e através do seu sangue. Como acontece isso? Bom, é algo para a gente conversar um pouco quando a gente falar sobre Santa Ceia. E aí depois, então, da distribuição da ceia, acabou o culto? O que acontece depois da distribuição da ceia? Vem a chamada ação de graças. Ação de graças é o momento em que a congregação e o pastor, eles oram a Deus, agradecendo por todos os benefícios recebidos. E ainda é o momento em que, em oração, nós pedimos que o Espírito Santo, ele nos capacita, que a Santa Ceia que nós acabamos de participar, ela seja uma forma de nós nos fortalecermos. E aí nós dizemos o seguinte, que este corpo, este sangue nos dê ardente caridade para com o próximo. É um incentivo, nós pedimos a ajuda, o auxílio do Espírito Santo para que nós possamos ir ao encontro do próximo, testemunharmos, ajudarmos o próximo, sairmos da porta para fora da igreja com um coração pronto e preparado para ajudar o próximo naquilo que ele necessita. Um coração preparado para a gente testemunhar, para falar sobre o amor de Deus por cada um de nós. Carl Ferdinand William Walter,
mais conhecido como o Walter, fundador da Igreja de Missouri, do Sínodo de Missouri, do qual a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem comunhão de púlpito, a nossa igreja lá dos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, que a Santa Ceia ela é o púlpito do leigo. E isso é muito importante. Por que a ceia é o púlpito do leigo? Quando eu estou falando leigo aqui, eu estou me referindo a todos os membros da igreja, inclusive as servas. Por que ela é o púlpito do leigo? Porque é através da ceia que nós somos fortalecidos e perdoados. Então, a partir daí que nós falamos. E o que nós mais falamos muitas vezes na ceia, nossa liturgia tradicional? Nós vimos a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os homens, luz para alumiar as gentes e para a glória de teu povo. Isso que nós falamos muitas vezes depois de cear. Então, nós já participamos aqui dessa salvação preparada por Cristo, quando nós participamos da ceia. Por isso que ela é um púlpito, onde nós testemunhamos, falamos, vamos adiante anunciar essa salvação que traz todos e muitos para os braços de Cristo Jesus, ou seja, para a salvação. E aí, na ação de graças, nós agradecemos por isso. Agradecemos a Deus por tudo o que Ele faz por nós e continua fazendo na nossa vida. Aí depois, então, da ação de graças, vem a bênção, onde o pastor ele estende as mãos sobre a congregação e abençoa a congregação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E também que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. O que isso traz para nós a bênção? Vão em paz, vão na certeza que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo está diante de nós. Em todos os momentos da nossa vida, Ele não está conosco só no momento do culto. Ao sairmos da porta para fora, esse Deus de amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo estão junto de nós e nos acompanham. O Pai, o Criador e mantenedor do mundo. O Filho, o Redentor, aquele que morreu por nós na cruz, nos concedendo a salvação graças ao seu sangue derramado por nós. E o Espírito Santo, aquele que mantém a igreja viva, aquele que gera a fé dentro dos nossos corações. E aí, depois nós temos os avisos paroquiais, os avisos das congregações e das paróquias, que é, na verdade, um adendo ao nosso culto, para a congregação, para a paróquia ficarem informadas de todos os acontecimentos, de todos os eventos. Ok, pastor, terminamos então com a liturgia, falando sobre a liturgia. Mas tem um elemento que não foi falado em nenhuma dessas partes. E esse elemento, ele é muito importante para embelezar o nosso culto. E ele está dentro desse ato sacrificial, ou seja, parte de nós, que é os hinos de louvor a Deus, os cânticos de louvor a Deus. A Igreja Luterana, há muito tempo, ela foi conhecida como a Igreja que Canta, e esse título é muito bonito, porque nós cantamos, louvamos ao nosso Deus com o coração. Nós temos vários hinários na igreja e isso é importante destacar. Que para um momento de culto dentro da igreja luterana, é importante que os hinos eles não sejam para o ser humano. Não seja do ser humano. De que forma isso? Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas sim representando e passando adiante a ideia de que Deus nos serviu, e não nós servimos a Deus. Deus, ele nos serviu a partir dos nossos hinos, porque senão os nossos hinos, eles ficam com uma característica mais humana do que divina, por isso a gente tem um cuidado, e para isso nós temos hinários ricos dentro da igreja. O hinário luterano é um hinário belíssimo, onde os hinos ali foram criteriosamente selecionados desde muito tempo atrás. Temos o Louvai ao Senhor, que é o que nós estamos usando nessa noite, que é um compêndio de alguns hinos que nós temos no hinário luterano, outros hinos também que foram destacados e trazidos para cá, que inclusive são de outras denominações também.
E nós temos outros, o TPL, Todos os Povos Louvem, que é o hináriozinho azul bem antigo da juventude, e o próprio Celebrai, o Celebrai, que é o hinário verde da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que tem uns hinos mais na pegada assim, jovem, né? E também temos um que é da nossa região aqui, o Hinos e Cânticos, o HC, é o azulzinho que nossas congregações têm, que na verdade é um compilado do Louvai ao Senhor, do Celebrai e do Hinário Luterano, que foi feito ali de alguns outros hinos que são importantes para nós. Um hino, um cântico, nós só estamos demonstrando e agradecendo a Deus por tudo que Ele faz por nós. Por isso que quando a gente está num culto, a gente tem que cantar alto, tem que cantar forte, porque nós fomos agraciados através da morte de Cristo Jesus na cruz. Vamos então, mais resumido, porque a parte da ceia é a parte em quantidade menor do nosso culto, mas em importância ela é a mais significativa do nosso culto. O que é então a liturgia da ceia? É o momento em que na oração do Pai Nosso nós vamos pedir tudo aquilo mais que nós precisamos para a nossa vida como cristãos. Na narrativa da instituição, o pastor, então, ele faz aquilo que Jesus pediu para que a igreja fizesse, que é fazer isso todas as vezes que o comerdes e beberdes em memória de mim. É o próprio Jesus que diz isso, é uma ordem de Jesus. Então, é isso que o pastor faz no momento da narrativa, consagrando a Santa Ceia. Temos o momento da distribuição, que é o momento em que a congregação também deve se alegrar, deve ter comunhão com os irmãos em Cristo, também podem se alegrar. E se tem um grupo cantando ou um hino que está tocando e vocês conhecem, podem cantar junto e se alegrar naquele momento. Temos a ação de graças, onde nós agradecemos a Deus por tudo que nós recebemos no nosso culto. E também pedimos que o Espírito Santo ele haja dentro do nosso coração, porque nós já participamos dos benefícios que nós recebemos, mas agora nós pedimos que nós, como filhos de Deus, possamos testemunhar sobre o que Deus fez e faz por nós. Possamos ser um púlpito do leigo, como diz Walter, o púlpito falarmos, não termos vergonha de anunciarmos isso que Deus fez por nós. E aí temos o momento da bênção, onde o pastor abençoa e mostra que Deus continua junto com aqueles que estão no culto. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão junto de nós em todos os momentos de nossa vida. Encerramos, então, o nosso momento de estudo sobre a liturgia, encerramos a nossa caminhada sobre a liturgia, mas ainda não encerramos a nossa caminhada sobre culto cristão luterano. Você sempre quis saber para que é um púlpito? Por que o pastor vira num momento e depois vira para a comunidade, vira para o altar para outro? Então não perca o nosso próximo momento de estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a linguagem do culto e também alguns elementos do nosso templo que são importantes de a congregação, os membros da igreja ficarem sabendo sobre a importância daqueles elementos dentro do nosso templo.